Então, gente, esse vídeo aqui, né, é uma continuação do vídeo anterior. No vídeo anterior a gente falou sobre a questão da África, né, que eu tenho que dizer que realmente foi um lugar onde o imperialismo agrediu muito mais, tá? A Ásia também teve uma agressão muito forte, principalmente na Austrália, tá? E na Índia, né? A gente está vendo aqui no mapinha aqui, ó, Índia aqui, Austrália aqui, tá? Todos eles invadidos, né, pela Britânia ali, a Inglaterra, tá? E todos eles, né, os dois aqui, sofreram muito com essa questão de influência cultural, muito, muito mesmo, gente. A Índia, por exemplo, Gandhi, né, que era, ele tinha pais com dinheiro, os pais dele eu acho que eram industriais ou trabalhavam no porto, não tenho certeza, eu vi o filme há muito tempo. Ele foi estudar na Inglaterra. Se eu não me engano, ele era médico e ele saiu da Índia, foi para a Inglaterra estudar na Inglaterra e depois voltou para a Índia, né? E se tornou um ativista político aí contra esse movimento de dominação, tá? As potências, aqui ó, imperialismo na África e na Oceania. As potências imperialistas ocuparam não só territórios na África, mas também na Ásia e na Oceania. Como são locais que se situam no Oceano Pacífico, além de países europeus, os Estados Unidos e o Japão tinham interesse na região e participaram das ocupações. Tá? Então aqui a gente tem nas Filipinas, né? Nós temos a colonização estadunidense, tá? E aqui na Coreia e na Indochina, não, Indochina é francesa. Aqui na Coreia nós vamos ter essa colonização japonesa, ó, tá vendo? Bem próximo, né? Então, no século XIX, o Japão se posicionou como uma potência imperialista, principalmente por causa da política empreendida pelo imperador Mitsuhito, né? Durante seu governo, o imperador investiu na industrialização, instalou um sistema de ensino nos moldes europeus, estabeleceu acordos com as potências europeias. Estas mudanças que caracterizaram um período chamado Era Meiji, tá? Na verdade é o final, né? O final da Era Meiji. Alteraram significativamente o modo de vida do Japão, que aos poucos se tornou um estado integrado à dinâmica capitalista mundial. E até hoje é assim, né? Na época, produtos como chá e seda passaram a ser produzidos em larga escala nas indústrias japonesas para serem vendidos em outros países. Tá? Existiam vários tipos de substâncias ilícitas também, né, gente? A gente vai ter no Japão, ali no Oriente, um momento aí que a gente vai conhecer como Guerra do Ópio. Tá? Ópio é uma espécie de uma droga que vai ter a ver com o fechamento dos portos, os portos, né, navios, para comercialização de uma série de coisas, inclusive o ópio. E essa guerra vai ser conhecida como Guerra do Ópio, tá bom? Os Estados Unidos também se tornaram uma potência imperialista no século XIX, tá? Nós ainda vamos estudar isso aqui. Na verdade, eu acho que a gente já estudou no ano passado, nem todos, né? Mas a gente já estudou a questão da Guerra de Secessão, né? A independência americana e os Estados Unidos se tornando uma potência, não mundial, mas uma potência e ganhando independência, né? A guerra entre o Sul e o Norte, a gente já falou sobre isso. Caso vocês não lembrem, dê uma olhada aí pra gente lembrar, tá bom? Além de empreenderem ocupação na região do Pacífico, como nas Filipinas, propunham controle de algumas regiões na América. Tá? Observe no mapa, aí tem isso aí. Ó. Tá? Os Estados Unidos, gente, ele cresce muito, né? Depois dessa guerra de secessão, essa guerra de independência, e a partir daí ele, tá? Dominam também aquelas ilhas Marshall, né? Que ficam um pouquinho mais para lá.
Tudo isso no Pacífico, né? E tentam influenciar também a América. Aquele que, se vocês já devem ter ouvido falar, aquele American Way of Life, né? O jeito americano de viver. Aí, durante o início, né, na verdade, o meio, né, do século XIX, vão empreender a política do Big Stick, né? Aquela questão do grande taco, onde ele vai influenciar as regiões da América, né, a América Central e a América do Sul, a pedir entrar em independência, né, entrar na independência, sair desse domínio europeu, e vai falar que vai ajudar, mas ajudar com bastante rigor essas nações que vão se tornando independentes, né? Aí os Estados Unidos fazem uma série de planos de empréstimo e acontece uma série de coisas aí, tá bom? Vamos lá. Então, aí aqui vai falar caso a caso, né, de como acontece mais ou menos essa ocupação aí da China. Eu acho, não tenho certeza não, mas essa imagem aqui, ó, é muito interessante. Vai falar sobre a partilha. No mapinha aqui a gente tem a China sendo dividida, né? Cada grande dominador aí buscando uma parte, tá? Aqui no canto a gente tem o Japão. Eu vou até chegar mais perto para vocês poderem enxergar melhor, que essa imagem é interessante. Ó, tá? Deixa eu ver se eu consigo segurar aqui. Aqui no canto a gente tem o Japão, tá? Aqui a gente tem uma representação da França. Se vocês buscarem na internet aí, quadro famoso francês, vocês vão ver que tem um quadro que tem uma mulher segurando uma bandeira. Seria essa mulher aqui, que representa a Nike, a vitória, tá bom? Aí aqui, eu acho que a gente tem a Áustria, né? Aqui a gente tem o Bismarck, Otto von Bismarck, representando a Rússia, a Prússia, que futuramente vai ser a Alemanha, né? E aqui a gente tem a Rainha Elizabeth, na verdade Elizabeth I aqui, é a mãe ou a avó da nossa Rainha Elizabeth aí de hoje, né? Representando a Britânia, tá? A Inglaterra. E todos eles, né, estão dividindo uma parte aqui da China. E o chinês aqui está desesperado, falando que não é para ver esse domínio aí, essa divisão, preocupado, né? Show! Essa imagem é muito interessante. Sempre que vocês forem falar sobre partilha, nesse momento aí imperialista, vocês vão ver essa imagem aí, tá? Enfim, aí o texto fala assim: a China foi liderada por muitas dinastias ao longo dos anos. No século XIX, a dinastia Qin passou a sofrer com a pressão dos países imperialistas para que integrasse a região às dinâmicas comerciais do Oriente. Após conflitos militares causados principalmente pelo comércio do ópio, a China teve que se submeter às relações comerciais impostas pelos imperialistas, tá? Mais uma vez, vou falar aqui, ó, ópio. Tá falando aqui, ó. O ópio é um tipo de droga, tá, gente? Só para vocês se ligarem aí como é importante, né, essa questão, e como muitas vezes, por causa da droga, né, que pode ser usada como remédio, por exemplo, há um problema tão forte assim, tá? Ó, Índia. Ao longo dos anos, a região da Índia foi ocupada por franceses, portugueses e ingleses. Esses últimos exerceram grande domínio por meio das ações da Companhia da Britânia das Índias Orientais, instituição responsável por realizar trocas comerciais com o Oriente, né? Já que a Índia era um interposto aí se a gente quisesse comercializar pelo mar. Eu vou voltar aqui a página para a gente poder entender, ó. Aqui, ó, era um dos interpostos, tá vendo? É muito daqui, de toda essa região aqui que eu quisesse comercializar, eu viria para cá primeiro e depois seguiria para cá, tá bom? Então, deixa eu ver se está centralizado. Foi. Ali, ó.
Em 1857, um movimento revoltoso buscou libertar a Índia da dominação estrangeira. Contudo, a revolta foi contida e os ingleses aumentaram ainda mais o controle na região. Tá bom? Aí tem as Filipinas. Ó. O território filipino é formado por diversas ilhas do Oceano Pacífico, que constituíram dominações espanholas ao longo de aproximadamente 300 anos. Tá? Após as lutas de independência, as Filipinas adquiriram sua liberdade em relação aos espanhóis, porém, no século XIX, a região passou a ser controlada pelos Estados Unidos, principalmente por representar um lugar estratégico para as rotas comerciais do Oriente. Filipinas é interessantíssimo, é ali embaixo da Indochina, perto do Japão, perto da China, perto de vários lugares aí, tá? Indochina. A Indochina atualmente é uma região do Sudeste Asiático composta de 3 países: Laos, Camboja e Vietnã. No século XIX, a região foi ocupada pelos franceses que buscavam explorar os recursos naturais para adquirir matéria-prima, tá? Gente, todos esses lugares aí, a gente vai ver depois conflitos para liberdade, né? Para buscar essa libertação aí dessa dominação, tá bom? E por último aí, né, o continente da Oceania, né, fica um continente ali abaixo, no Sudeste Asiático. A Oceania é um continente no Oceano Pacífico formado por muitas ilhas. Localizava-se em uma região estratégica que liga a Ásia e a América. Os povos nativos da Oceania são conhecidos como aborígenes. Aborígenes, ok? E se dividem em diversas etnias, como os Maori, já devem ter ouvido falar, Darug e Chamorro. Tá? São etnias, são como as nossas tribos indígenas. Ok? No século XIX, esses povos foram dominados pelas potências imperialistas. Tá bom, gente? Então, aí a gente começa a falar agora sobre a questão das resistências, gente. O que aconteceu, né, nessa questão da resistência. Tá? Foram diversas resistências, resistências agressivas, resistências não agressivas, tá? Diversos movimentos asiáticos, diversos movimentos também africanos. Tá? Os movimentos de resistência à dominação imperialista tiveram início desde os primeiros anos de contato entre africanos, asiáticos e europeus. No século XIX, as ações de resistência se intensificaram ainda mais, principalmente por causa da intensa violência empregada pelos colonizadores. As políticas imperialistas não foram aceitas de modo passivo pelos povos asiáticos e africanos. Os movimentos de resistência ocorreram em diversas regiões de modo variado. Você vai ter em alguns uma resistência política, abertamente política, você vai ter manifestações, você vai ter greve, você vai ter luta, você vai ter tribos mais evoluídas, você vai ter cidades mais evoluídas fazendo, né, esse tipo de resistência. Tá? Você vai ter povos, por exemplo, já entre aspas, né, civilizados, lutando contra essa invasão às políticas imperialistas. Tá? E você vai ter povos bastante primitivos, né, europeiamente, vamos falar assim, inventando uma palavra aí, considerados pelos europeus bastante primitivos, também fazendo alguns tipos de resistência. Tá? Mas essa resistência aí fica para a próxima aula, que é onde a gente vai terminar com essa questão aí do imperialismo. Tá ok? Valeu aí, um abraço, até mais.